Ninguém havia amamentado a filha do milionário desde que nasceu, até que a faxineira fez isso. O choro cessou na hora, e em silêncio, ele percebeu que aquela mulher tinha feito o impossível. Apoie o canal deixando seu like e comentário e vamos para a nossa história. O choro da pequena Aileen ecoava pela mansão, transformando o ambiente luxuoso numa câmara de tortura auditiva. Marcus Walker esfregou as têmporas, exausto, enquanto observava a terceira babá especializada da semana tentar, sem sucesso, acalmar sua filha de 2 meses. Sr. Walker, tentei todas as técnicas recomendadas, disse a mulher de meia-idade, com seu uniforme impecável e credenciais impressionantes. Talvez seja necessário consultar outro especialista. Marcus respirou fundo, controlando a frustração. Não era culpa da bebê nem da babá. Era apenas a cruel realidade que enfrentavam desde que Sofia partira. O empresário dispensou a profissional com um aceno e pegou a filha no colo, balançando-a com a delicadeza desajeitada de um pai que ainda estava aprendendo. "Shh, princesa", murmurou ele, tentando imitar o tom que os especialistas usavam. Aileen respondeu, intensificando o choro, seu rostinho vermelho contorcido em desconforto. O interfone tocou. Marcus atendeu, ainda segurando a bebê, que não dava trégua. "Senhor, a nova funcionária da limpeza chegou para a entrevista", informou o segurança da entrada. "Agora?", perguntou Marcus confuso. Então lembrou que sua governanta, Regina, havia agendado entrevistas para substituir uma das faxineiras que se aposentara. "Mande-a esperar no escritório. Estarei lá assim que puder." Colocou Aileen no berço, sabendo que era inútil. Ela não descansaria. Nas últimas semanas, tinha consultado os melhores pediatras de São Paulo, que repetiam o mesmo diagnóstico: cólicas, desconforto normal de recém-nascidos, dificuldade de adaptação às fórmulas. Nada grave, apenas a falta do leite materno, que Sofia não pudera oferecer. Sofia. Pensar nela ainda doía. Não pela separação em si. O casamento já estava fragilizado antes mesmo da gravidez não planejada. Doía pensar que Aileen cresceria sem mãe. Sofia deixara claro, após o parto complicado e semanas difíceis no hospital, que não tinha estrutura emocional para a maternidade. O acordo de divórcio fora rápido e limpo, com Sofia renunciando à guarda e mudando-se para Paris para retomar sua carreira como modelo internacional. Marcus não a culpava. Sofia nunca escondera que não desejava filhos, ao menos não naquele momento da vida. A gravidez inesperada apenas precipitara o fim de algo que já estava terminando. Agora restava a ele criar Aileen sozinho, equilibrando a presidência de seu grupo empresarial com a paternidade solo. Uma equação que parecia impossível de resolver. O choro da bebê o trouxe de volta à realidade. Suspirando, deixou o quarto e desceu as escadas em direção ao escritório. A candidata à faxineira teria que esperar um pouco mais. Jéssica Tavares aguardava nervosamente sentada na beira da poltrona de couro. O escritório era maior que seu apartamento inteiro, com estantes de livros que iam do chão ao teto e uma vista panorâmica da cidade. Ajeitou o uniforme simples que havia comprado especialmente para a entrevista, calça e camisa azul marinho, e verificou se o currículo impresso estava sem dobras. Precisava daquele emprego. Após o fechamento do hospital, onde trabalhava como técnica de enfermagem, passara meses enviando currículos sem sucesso. As contas acumulavam-se e logo o aluguel venceria. A vaga de faxineira na mansão Walker não era exatamente o que sonhara, mas pagava bem, e naquele momento, isso era o que importava. O choro de um bebê ecoou pelo corredor, cada vez mais próximo. Logo, a porta se abriu e Jéssica levantou-se instintivamente. Marcus Walker entrou, mais desarrumado do que as fotos das revistas de negócios sugeriam, carregando uma bebê que chorava desesperadamente. "Desculpe fazê-la esperar", disse ele, visivelmente cansado. "Como pode perceber, estamos tendo uma manhã difícil."
Sem problemas, respondeu Jéssica, tentando manter a postura profissional enquanto observava a cena inusitada. O famoso empresário Marcus Walker, sempre impecável em suas aparições públicas, estava ali com a camisa social parcialmente para fora da calça, olheiras profundas e cabelo despenteado, ninando uma bebê inconsolável. Sou Jéssica Tavares, apresentou-se ela, estendendo a mão. Vim para a entrevista da vaga de limpeza. Marcus tentou apertar sua mão enquanto equilibrava a Aileen, resultando num gesto desajeitado. Marcus Walker. A governanta Regina, que normalmente faz as entrevistas, mas ela teve uma emergência familiar. Vou tentar conduzir isso eu mesmo, se a pequena permitir. Nesse momento, Aileen emitiu um grito particularmente agudo, fazendo Jéssica franzir a testa em preocupação. Sem pensar, a mulher se inclinou para observar melhor a bebê. Ela está assim há muito tempo? Perguntou, seu treinamento como técnica de enfermagem emergindo instintivamente. Marcus suspirou. Praticamente desde que nasceu. Os médicos dizem que são cólicas, desconforto por não se adaptar bem às fórmulas. Já testamos 5 tipos diferentes. Jéssica observou os movimentos da bebê, a forma como puxava as perninhas contra o abdômen, o tom específico do choro. Algo em seu peito reagiu, uma sensação física, quase dolorosa. Seu corpo respondendo ao chamado desesperado da pequena. Eu posso? Perguntou, estendendo os braços num gesto instintivo. Marcus hesitou. Ninguém além dele, dos médicos e das babás certificadas, tinha permissão para segurar Aileen. Era um protocolo que ele mesmo estabelecera, mas o desespero fala mais alto que protocolos. Você tem experiência com bebês? Perguntou, ainda relutante. Trabalhei 5 anos na ala de neonatologia do Hospital Santa Clara, respondeu Jéssica, omitindo que sua função era mais técnica que maternal. Posso tentar acalmá-la enquanto conversamos sobre a vaga. Exausto e sem alternativas, Marcus transferiu cuidadosamente a bebê para os braços de Jéssica. O contato foi elétrico, não apenas pelo calor da pequena vida contra seu peito, mas pela reação instantânea de seu próprio corpo. Jéssica sentiu o leite descer, uma resposta fisiológica automática ao choro da bebê, ao seu toque. Seu corpo ainda não havia entendido que o processo de doação de óvulos pelo qual passara 3 meses antes não a tornava mãe da criança gerada. A medicação para estimular a produção de óvulos desencadeara efeitos colaterais inesperados, incluindo a lactação que persistia apesar de seus esforços para interrompê-la. Disfarçando o desconforto, Jéssica embalou Aileen com movimentos suaves e seguros. A bebê continuou chorando, mas havia uma leve mudança no tom, menos desespero, mais inquietação. Ela parece estar com fome, além das cólicas, comentou Jéssica, movendo-se instintivamente numa cadência rítmica que seu corpo parecia conhecer, mesmo sem experiência maternal. Quanto tempo desde a última mamada? Cerca de 2 horas, respondeu Marcus, surpreso com a naturalidade com que a mulher segurava sua filha. A babá tentou alimentá-la, mas ela recusou a mamadeira. Jéssica assentiu, reconhecendo o padrão. Às vezes, eles associam o desconforto das cólicas à mamadeira e rejeitam. É um ciclo. Fome gera irritação. Irritação piora as cólicas. Cólicas fazem rejeitar o alimento. Enquanto falava, Jéssica ajustou Aileen contra seu peito, posicionando-a verticalmente com a barriguinha pressionada delicadamente contra seu corpo. O calor e a pressão suave pareciam aliviar um pouco o desconforto da bebê. Como você sabe tanto sobre isso? Perguntou Marcus, observando atentamente. Jéssica hesitou. Como disse, trabalhei na neonatologia e tive sobrinhos pequenos. Mentiras por omissão. Não mencionou que seu conhecimento vinha principalmente de livros e treinamentos práticos, não de experiência pessoal extensa. Nem explicou por que seu corpo reagia como se fosse mãe de um recém-nascido. Para sua surpresa, Aileen começou a acalmar-se gradualmente. Os gritos transformaram-se em choramingos, e os choramingos em suspiros entrecortados. Jéssica continuou embalando-a, caminhando lentamente pelo escritório.
enquanto Marcos a observava com uma mistura de alívio e desconfiança. Isso é impressionante, disse ele finalmente. Nenhuma das babás especializadas conseguiu acalmá-la tão rapidamente. Jéssica sorriu, sentindo-se genuinamente feliz por ajudar a pequena. Às vezes é apenas uma questão de encontrar a posição certa. Ela provavelmente tem gases acumulados. Posso tentar uma massagem específica, se o senhor permitir? Por favor, respondeu Marcos quase suplicante. Com movimentos delicados, Jéssica deitou Aileen sobre o sofá do escritório e começou a fazer movimentos circulares em seu abdômen, seguindo técnicas que aprendera nos treinamentos hospitalares. A bebê a olhava com olhos arregalados, como se surpresa com o súbito alívio. Incrível, murmurou Marcos, sentando-se ao lado delas. Você tem um dom. Jéssica sentiu o rosto aquecer. Só conhecimento técnico, senhor. Por favor, me chame de Marcos, disse ele, passando a mão pelos cabelos despenteados. Acho que quando alguém consegue um milagre com minha filha, merece essa intimidade. Um silêncio confortável instalou-se enquanto Jéssica continuava a massagem. Aileen agora estava completamente calma, quase sonolenta. Marcos parecia hipnotizado pela cena. Bom, sobre a vaga de faxineira, começou ele, lembrando-se subitamente do propósito original da entrevista. Jéssica levantou o olhar, esperançosa. Acho que temos uma posição melhor para você, continuou Marcos. Estou procurando uma babá para Aileen. Já entrevistei 3 especialistas esta semana, todas com currículos impecáveis, e nenhuma conseguiu o que você fez em 5 minutos. O coração de Jéssica acelerou. O salário de babá seria significativamente maior que o de faxineira. Significaria poder pagar suas contas, talvez até economizar um pouco. Mas havia complicações. Eu não tenho formação específica em cuidados infantis, admitiu. Minha experiência é técnica, hospitalar. Claramente é mais eficaz que qualquer método que tentamos até agora, respondeu Marcos, observando sua filha agora tranquila. O que me diz? O salário é 3 vezes maior que o da vaga de limpeza. Inclui acomodação aqui na mansão para os dias de trabalho e você teria folgas aos finais de semana. A proposta era tentadora demais para recusar. Mesmo com as complicações de seu corpo, Jéssica precisava daquele emprego. Eu aceito, disse ela, antes que pudesse pensar melhor. Quando posso começar? Que tal agora? Perguntou Marcos com um sorriso cansado. Eu realmente preciso tomar um banho e resolver algumas pendências de trabalho. Se você puder ficar com ela algumas horas... Jéssica assentiu, sentindo-se simultaneamente entusiasmada e apreensiva. Enquanto Marcos lhe explicava rapidamente a localização do quarto do bebê, fórmulas e fraldas, ela se perguntava como esconderia seu segredo. Como explicaria se seu corpo atraísse e manchas de leite aparecessem em sua roupa? Mais importante ainda, como lidaria com esta súbita intimidade com um dos homens mais ricos e poderosos de São Paulo, um homem cujos olhos cansados ainda assim transmitiam uma intensidade que a fazia desviar o olhar? Quando Marcos finalmente saiu do escritório para tomar seu banho, Jéssica olhou para a bebê em seus braços e sussurrou: "Em que confusão nos metemos, pequena Aileen?" A bebê respondeu com um bocejo, suave, como se todas as preocupações do mundo tivessem subitamente desaparecido. Jéssica explorou o quarto de Aileen com admiração silenciosa. O ambiente, decorado em tons suaves de verde-água e dourado, mais parecia uma suíte de hotel de luxo do que um quarto infantil. O berço, uma peça artesanal que certamente custara mais que seu carro, ocupava o centro do espaço, ladeado por uma poltrona de amamentação e uma cômoda repleta de produtos importados. Numa estante, várias mamadeiras esterilizadas estavam organizadas ao lado de latas de fórmulas de diferentes marcas, todas premium. Jéssica examinou os rótulos enquanto ninava Aileen, que permanecia surpreendentemente calma em seus braços. Seu pai realmente tentou de tudo, não é?
murmurou para a bebê, que a observava com olhos curiosos, como se entendesse. Um barulho na porta a fez virar-se. Marcos havia retornado, os cabelos úmidos do banho, vestindo calça social e camisa branca impecavelmente passada. Parecia outro homem, o executivo poderoso dos noticiários econômicos, não o pai desesperado de minutos atrás. Ela ainda está calma, comentou ele, aproximando-se cautelosamente, como se temesse quebrar o encanto. Inacreditável! Bebês sentem nossa energia, explicou Jéssica, mantendo a voz baixa. Quando estamos ansiosos, eles percebem. Isso explicaria porque ela nunca se acalma comigo, admitiu Marcos, observando a filha com uma mistura de amor e impotência. Não consigo evitar a ansiedade. Cada vez que ela chora, sinto que estou falhando. A vulnerabilidade daquelas palavras surpreendeu Jéssica. Nas raras vezes em que vira Marcus Walker na TV ou em revistas, ele sempre parecia inabalável, o típico magnata dos negócios, confiante e controlador. Esta versão paterna, insegura e sincera, era desconcertantemente humana. Todos os pais se sentem assim às vezes, respondeu ela, com mais gentileza do que pretendia, especialmente no início. E no meu caso, sem uma mãe por perto para ajudar, completou ele, mais para si mesmo que para Jéssica. Um silêncio carregado de significado pairou entre eles. Jéssica perguntou-se quanto deveria dizer, quais limites profissionais deveria estabelecer imediatamente. Afinal, acabara de ser contratada. Sr. Walker, Marcos, corrigiu-se. Acho que Aileen está com fome. Vou preparar uma mamadeira para ela. Ele assentiu, parecendo grato pela mudança de assunto. Quer que eu a segure enquanto isso? Jéssica hesitou. Melhor não. Ela está confortável e pode recomeçar o choro se mudarmos agora. Pode me ajudar trazendo o que preciso? Nos minutos seguintes, estabeleceram uma dinâmica surpreendentemente harmoniosa. Marcos seguia as instruções de Jéssica, trazendo a mamadeira, verificando a temperatura da fórmula no pulso conforme ela orientava. Havia algo estranhamente íntimo naquela colaboração, como se fossem um casal cuidando de sua filha, não um patrão bilionário e sua recém-contratada. Quer tentar alimentá-la? Perguntou Jéssica, quando tudo estava pronto. O rosto de Marcos iluminou-se com esperança e apreensão. Acha que ela aceitará de mim? Se mantivermos a calma, acredito que sim, respondeu Jéssica, transferindo delicadamente Aileen para os braços do pai. Segure-a semi-reclinada, não completamente deitada. Isso ajuda com as cólicas. Marcos seguiu suas instruções com concentração total, como se estivesse fechando o negócio mais importante de sua vida. Para surpresa de ambos, Aileen aceitou a mamadeira, sugando com vigor enquanto mantinha os olhos fixos no rosto do pai. Meu Deus, sussurrou ele, a voz embargada. É a primeira vez que ela mama tranquilamente comigo. Jéssica sentiu um nó na garganta diante da emoção genuína daquele homem poderoso, reduzido à gratidão mais básica pelo simples ato de alimentar sua filha. Algo em sua expressão desarmada fez Jéssica desviar o olhar, constrangida pela intimidade do momento. Enquanto Marcos alimentava Aileen, Jéssica aproveitou para examinar discretamente o resto do quarto. Numa mesa lateral, encontrou uma pasta com instruções médicas, planilhas de alimentação meticulosamente preenchidas e relatórios das babás anteriores. A organização era impressionante, evidenciando o cuidado obsessivo de Marcos, ainda que ineficaz até então. Ela adormeceu, anunciou ele suavemente após alguns minutos. Jéssica aproximou-se. Aileen havia realmente pegado no sono, a mamadeira ainda entre os lábios relaxados, as mãozinhas agora soltas ao lado do corpo. Uma cena tão comum para muitas famílias, mas claramente extraordinária naquela casa. Quer que eu a coloque no berço? Ofereceu Jéssica. Não, respondeu Marcos rapidamente. Quero aproveitar um pouco mais. Nunca a vi assim, tão tranquila comigo. Jéssica assentiu, compreendendo.
Ficaram em silêncio por alguns minutos, observando a bebê dormir. O momento íntimo foi interrompido pelo som de um celular vibrando. Marcos suspirou. Preciso atender, disse ele relutante. Pode segurá-la? Com cuidado, transferiram novamente a bebê. Marcos atendeu o telefone em voz baixa, afastando-se para o corredor. Jéssica aproveitou o momento para verificar suas próprias mensagens. Havia 3 chamadas perdidas de sua irmã, provavelmente cobrando o dinheiro que havia emprestado para o tratamento de doação de óvulos. A decisão de se tornar doadora não tinha sido fácil. Após perder o emprego no hospital, a compensação financeira oferecida pela clínica de fertilidade parecera uma solução temporária para suas dificuldades. Ninguém a avisara sobre os efeitos colaterais que persistiriam meses depois. O desconforto físico, a produção de leite que se recusava a cessar, as alterações hormonais que a deixavam emocionalmente vulnerável. Jéssica passou a mão pelo peito dolorido, sentindo a umidade sob o sutiã. Precisaria encontrar um momento para se ordenhar, ou a situação pioraria. A ironia não lhe escapava. Seu corpo produzia o alimento perfeito para a bebê em seus braços, enquanto Ailin sofria com fórmulas que não conseguia digerir adequadamente. Marcos retornou ao quarto, interrompendo seus pensamentos. Desculpe, emergência nos negócios, explicou ele. Preciso ir ao escritório por algumas horas. Você consegue ficar com ela? Regina, a governanta, chegará em breve e poderá mostrar-lhe a casa e suas acomodações. Sem problemas, garantiu Jéssica, ajustando Ailin em seus braços. Ficaremos bem. Marcos hesitou, parecendo dividido entre o dever profissional e a relutância em deixar a filha, mesmo sabendo-a em boas mãos. Tem meu número se precisar de algo. Qualquer coisa, a qualquer hora, enfatizou ele. E Jéssica? Obrigado. Você não imagina o que significa ver minha filha assim, finalmente em paz. Após a saída de Marcos, Jéssica permitiu-se explorar melhor o quarto. Colocou Ailin cuidadosamente no berço e começou a examinar os produtos e medicamentos, tentando formar um quadro mais completo da situação. As anotações detalhadas revelavam que Ailin sofria com refluxo, além das cólicas, reagindo mal a todas as fórmulas tentadas até então. É isso que incomoda você, pequena? Murmurou Jéssica, observando a bebê adormecida. Leite que não é leite? Uma ideia perigosa começou a formar-se em sua mente. Seu corpo produzia leite, leite verdadeiro, não fórmula. Poderia ser exatamente o que Ailin precisava. Mas como explicaria isso a Marcos? Como justificaria sua produção de leite sem revelar o processo de doação de óvulos, algo que preferia manter privado? O som da porta principal abrindo-se e fechando-se interrompeu seus pensamentos. Logo, uma mulher de cerca de 60 anos, postura impecável e uniforme formal, entrou no quarto. Você deve ser Jéssica, disse ela em voz baixa, observando Ailin dormir. Sou Regina, a governanta. O Sr. Walker me informou sobre sua contratação. Jéssica assentiu, estendendo a mão. Prazer em conhecê-la. Regina ignorou o gesto, examinando-a de cima a baixo com um olhar crítico. Espero que tenha experiência com crianças. O Sr. Walker e a pequena Ailin já sofreram o suficiente com profissionais inadequadas. Trabalhei em hospital, respondeu Jéssica, sentindo-se levemente intimidada pela postura da governanta. Tenho conhecimento técnico sobre cuidados infantis. Murmurou Regina, não parecendo convencida. Bem, o quarto de babá é adjacente ao do bebê. Suas coisas já chegaram? Ainda não, admitiu Jéssica. Foi tudo muito rápido. Precisarei ir ao meu apartamento buscar o essencial. O Sr. Walker mencionou isso. Um motorista estará à sua disposição às 17h para levá-la, informou Regina. Até lá, permita-me mostrar-lhe a casa e suas responsabilidades. Durante a hora seguinte, Regina conduziu Jéssica pela mansão impressionante, detalhando rotinas, regras e expectativas.
A governanta não fez esforço para esconder seu ceticismo quanto à nova contratação. Jéssica percebeu que precisaria conquistar não apenas a confiança de Marcos, mas também a desta mulher que claramente se considerava guardiã da família Walker. Quando retornaram ao quarto de Aileen, a bebê começava a despertar. Regina observou com surpresa, enquanto Jéssica a pegava no colo e a acalmava antes mesmo que o choro começasse. Interessante, comentou a governanta, sua expressão suavizando-se minimamente. Ninguém conseguiu esse efeito nela antes. Às vezes é apenas uma questão de compatibilidade, respondeu Jéssica, sentindo Aileen relaxar contra seu peito. Regina assentiu, pensativa. O Sr. Walker ficará em reuniões até a noite. Ajudarei com o que precisar até se familiarizar com a rotina. À medida que a tarde avançava, Jéssica estabeleceu uma dinâmica com Aileen, aprendendo seus sinais e respostas. Cada vez que a bebê mamava, aceitando a fórmula sem protestos quando oferecida por Jéssica, sentia-se simultaneamente vitoriosa e culpada. Seu próprio peito latejava, implorando por alívio, mas não encontrara momento privado para se ordenhar. Às 17h, conforme combinado, Regina informou que o motorista a esperava. Tem 2 horas para buscar seus pertences. Estarei com Aileen até seu retorno. No luxuoso carro com motorista, uma experiência surreal para alguém acostumada ao transporte público, Jéssica finalmente teve um momento para processar a reviravolta em sua vida. Em poucas horas, passara de desempregada desesperada a babá de um dos homens mais ricos do país. Seu celular tocou. Era sua irmã. Jéssica, finalmente! Conseguiu o emprego de faxineira? Não exatamente, respondeu ela, observando pela janela os bairros de São Paulo passarem, do luxo de Alphaville à simplicidade de seu subúrbio. Fui contratada como babá. O salário é muito melhor. Graças a Deus! Exclamou a irmã. Então pode me devolver o dinheiro do aluguel que te emprestei? Jéssica fechou os olhos exausta. Ainda não recebi nada, Denise. Acabei de ser contratada hoje. Mas vai receber logo, né? Estou precisando... Sim, prometeu Jéssica. Assim que receber meu primeiro pagamento. Ao desligar, Jéssica encarou o prédio simples onde morava. Como explicaria aos vizinhos curiosos o carro de luxo na porta? Como justificaria à irmã que precisaria morar na mansão Walker durante a semana? E mais importante, como administraria seu segredo? O leite que seu corpo produzia, o mesmo leite que poderia ser a solução para o sofrimento de Aileen? Enquanto reunia seus pertences básicos, Jéssica sabia que estava adentrando um território perigoso, onde as linhas entre profissional e pessoal, entre segredos e honestidade, poderiam facilmente se confundir. Uma semana se passou desde que Jéssica começara a trabalhar na mansão Walker. Os dias estabeleceram-se num ritmo quase harmonioso. Aileen acordava cedo, Jéssica a alimentava com a fórmula, Marcos aparecia para um breve momento com a filha antes de seguir para o escritório, e o restante do dia transcorria entre sonecas, mamadas e banhos. À noite, quando Marcos retornava, Jéssica entregava-lhe uma bebê limpa, alimentada e consideravelmente mais calma do que estivera em seus 2 primeiros meses de vida. Para todos na casa, parecia um milagre. Para Jéssica, era uma exaustiva operação de logística pessoal. 3 vezes ao dia, trancava-se em seu banheiro privativo para ordenhar-se, aliviando a pressão dolorosa em seus seios. O leite, que poderia nutrir perfeitamente Aileen, era despejado pelo ralo, com uma mistura de frustração e culpa. Sua produção, em vez de diminuir, parecia aumentar, como se seu corpo respondesse à proximidade constante com a bebê. Naquela manhã, enquanto se ordenava pela 2ª vez antes mesmo do café da manhã, Jéssica contemplava seu dilema. A situação era insustentável física e emocionalmente. Além da exaustão de cuidar de Aileen durante o dia e acordar com ela à noite, havia o desconforto constante,
as camisas molhadas que precisava trocar várias vezes ao dia, o medo permanente de que alguém descobrisse. Um som na porta a sobressaltou. Jéssica, está tudo bem? A voz de Marcos soava preocupada do outro lado. Sim, só um minuto, respondeu ela, apressando-se para limpar-se e guardar o extrator manual na nécessaire que mantinha escondida sob a pia. Quando abriu a porta, Marcos estava parado no corredor, já vestido em seu impecável terno grafite, segurando Aileen nos braços. A bebê choramingava, seu rostinho contraído em desconforto. Desculpe incomodá-la tão cedo, disse ele, parecendo genuinamente constrangido. Ela acordou e eu quis tentar acalmá-la sozinho, mas... Sem problemas, interrompeu Jéssica, estendendo os braços para pegar Aileen. É meu trabalho. No momento em que a bebê encostou em seu peito, o choro diminuiu para um murmúrio inquieto. Marcos observou a transformação com uma mistura de alívio e algo que parecia quase... ciúme? Como você consegue isso? Perguntou ele, seguindo-a até o quarto principal do bebê. É algum truque que pode me ensinar? Jéssica sentiu o rosto aquecer. Se ele soubesse que seu corpo produzia exatamente o que Aileen mais precisava, acho que é apenas prática, respondeu vagamente. E talvez um instinto natural. Marcos suspirou, passando a mão pelos cabelos perfeitamente penteados. Bem, seja o que for, estou eternamente grato. Pela primeira vez em 2 meses, consigo dormir algumas horas seguidas. Fico feliz em ajudar, disse Jéssica, acomodando-se na poltrona para oferecer a mamadeira a Aileen. A bebê aceitou, mas sem o entusiasmo que Jéssica sabia que teria se fosse leite materno de verdade. Mudando de assunto, continuou Marcos, consultando o relógio de pulso. Hoje terei que participar de um jantar de negócios. Provavelmente chegarei tarde. Sem problemas, garantiu Jéssica. Ficaremos bem. Na verdade, Marcos hesitou, parecendo subitamente nervoso. Gostaria que você e Aileen me acompanhassem. Jéssica ergueu os olhos, surpresa. Ao jantar de negócios? É um evento mais social que corporativo, explicou ele rapidamente. Na casa dos Mendonça. Eles têm um filho pequeno e insistiram que eu levasse Aileen. Aparentemente, todos estão curiosos para conhecer a herdeira Walker. A ideia de frequentar um evento da elite paulistana fez Jéssica sentir-se imediatamente deslocada. Eu não tenho roupa adequada para esse tipo de ocasião. Marcos dispensou a preocupação com um gesto. Regina providenciará tudo. Já pedi que separasse algumas opções para você experimentar. Antes que Jéssica pudesse protestar novamente, ele acrescentou em tom mais suave. Por favor, Jéssica, seria um grande favor. Não confio em mais ninguém com Aileen e, sinceramente, também apreciaria sua companhia. A última parte pegou-a desprevenida. Sua companhia? Ele a via como mais que uma funcionária? Tudo bem, concordou finalmente. A que horas saímos? Às 7, respondeu Marcos visivelmente aliviado. O motorista nos levará. E Jéssica? Obrigado. Após sua saída, Jéssica ficou sentada com Aileen nos braços, processando a nova situação. Um jantar com a elite empresarial de São Paulo não estava nem remotamente nos planos quando aceitara o emprego. Como se comportaria? O que diriam quando descobrissem que era apenas a babá? E mais importante, como manteria seu segredo numa situação social prolongada, sem acesso a um local privado para ordenhar-se? O dia transcorreu num misto de ansiedade e preparativos. Regina, surpreendentemente, mostrou-se prestativa, trazendo 3 vestidos para Jéssica escolher, todos elegantes, discretos e claramente caros. São novos? Perguntou Jéssica, tocando o tecido fino do vestido azul marinho. O Sr. Walker os encomendou especificamente para você, respondeu Regina, com uma expressão que Jéssica não conseguiu decifrar. Pediu que escolhesse o que preferisse. Jéssica sentiu uma onda de confusão. Por que Marcos compraria vestidos para ela? Era apenas para garantir que sua babá parecesse apresentável, ou havia algo mais? Optou pelo modelo mais simples dos 3,
Um vestido midi azul marinho com mangas 3/4 e um corte que, felizmente, não destacava muito os seios, agora maiores devido à lactação. Às 7 em ponto, aguardava na sala principal com Aileen nos braços, vestida e maquiada discretamente, sentindo-se como uma impostora. Quando Marcos desceu as escadas e a viu, parou por um momento, seus olhos percorrendo-a de cima a baixo. Você está muito elegante, disse ele finalmente. Obrigada, respondeu Jéssica, ajustando Aileen no colo para disfarçar o constrangimento. O vestido é lindo, não precisava... Precisava sim, interrompeu ele. Quero que se sinta confortável esta noite. O trajeto até a mansão dos Mendonça foi silencioso. Jéssica sentiu Marcos observando-a ocasionalmente pelo canto do olho, mas manteve o foco em Aileen, que felizmente estava tranquila após uma tarde sem cólicas. A propriedade dos Mendonça rivalizava com a mansão Walker em tamanho e opulência. Ao descerem do carro, Jéssica sentiu um aperto no estômago. Estava prestes a entrar num mundo completamente alheio à sua realidade. Relaxe, murmurou Marcos, tocando levemente seu cotovelo enquanto caminhavam até a entrada. São apenas pessoas. Pessoas que provavelmente gastam no almoço o que ganham numa semana, respondeu ela em voz baixa. Marcos sorriu. Então, não pergunte o preço do vinho. O comentário inesperadamente leve a fez relaxar um pouco. Dentro da mansão, foram recebidos por um casal elegante, Eduardo e Cristina Mendonça, como Marcos os apresentou. Cristina imediatamente voltou sua atenção para Aileen. Que linda! Exclamou, inclinando-se para ver melhor a bebê. Marcos, ela tem seus olhos. E o temperamento da mãe, infelizmente, respondeu ele com um sorriso tenso. Ou tinha até Jéssica entrar em nossas vidas. O comentário atraiu a atenção do casal para Jéssica, que sentiu o rosto aquecer sob o escrutínio. Jéssica é... perguntou Eduardo, deixando a pergunta no ar. A babá de Aileen, completou Marcos. E francamente nossa salvadora. Pela primeira vez desde o nascimento, Aileen está feliz e saudável. O tom com que Marcos a apresentou, uma mistura de respeito profissional e algo que parecia quase orgulho, surpreendeu Jéssica. Eduardo assentiu educadamente, mas ela percebeu a mudança sutil em sua expressão. Babá, funcionária. Não pertencia àquele círculo. Bem, venham conhecer os outros convidados, convidou Cristina, guiando-os para o salão principal. Durante a hora seguinte, Jéssica manteve-se discretamente ao lado de Marcos, enquanto ele circulava entre empresários, políticos e celebridades. Apresentava-a brevemente a todos, sempre mencionando como ela havia transformado a vida de Aileen. Mas Jéssica percebia os olhares, alguns de curiosidade, outros de leve desdém. Para a maioria, era apenas a funcionária que Marcos, por alguma excentricidade, decidira trazer. Em determinado momento, Cristina aproximou-se novamente. Jéssica, se quiser dar uma pausa, temos um quarto preparado para Aileen descansar. Nossa babá pode ficar com ela enquanto você aproveita o jantar. Antes que Jéssica pudesse responder, Marcos interveio. Aileen só fica tranquila com Jéssica. Preferimos mantê-las juntas, se não se importar. Claro, claro, concordou Cristina rapidamente. Só pensei que Jéssica pudesse querer uma folga. Quando se afastou, Jéssica virou-se para Marcos. Não precisava fazer isso. Eu poderia ter deixado Aileen com a babá deles por alguns minutos. Não é isso, respondeu ele em voz baixa. É que... Hesitou, parecendo escolher as palavras. Não quero que pense que a trouxe apenas como babá. Você é minha convidada também. O comentário a pegou desprevenida. Antes que pudesse processar completamente, Aileen começou a agitar-se em seus braços. Os primeiros sinais de fome e desconforto que Jéssica já conhecia bem. Ela precisa comer, disse a Marcos, e provavelmente trocar a fralda. Vamos ao quarto que Cristina mencionou, sugeriu ele. Posso ajudá-la. O quarto de hóspedes era tão luxuoso quanto o resto da casa. Jéssica sentou-se numa poltrona para alimentar Aileen com a mamadeira que trouxera na bolsa.
Marcos permaneceu por perto, observando-as com uma expressão que ela não conseguia decifrar. Você está desconfortável aqui, comentou ele finalmente. Não é uma pergunta. Jéssica suspirou. É um mundo diferente do meu. É apenas dinheiro, respondeu ele, sentando-se na beira da cama. Não define quem somos. Diz o bilionário, retrucou ela com um leve sorriso. Touché, admitiu Marcos, rindo suavemente. Mas estou falando sério. Vejo como eles olham para você, como se ser babá fosse algo menor. Saiba que não penso assim. O que você faz por Aileen não tem preço. A sinceridade em sua voz tocou Jéssica profundamente. Por um momento quase confessou seu segredo. O leite que descartava 3 vezes ao dia. O mesmo leite que poderia ajudar Aileen ainda mais. Mas o medo a deteve. E se ele a demitisse ao descobrir que ela havia escondido algo tão importante? Obrigada, disse simplesmente, voltando a atenção para Aileen, que agora recusava a mamadeira, inquieta. Era o padrão. Aceitava um pouco da fórmula, depois ficava irritada. Marcos observou preocupado. Ela sempre para no meio. Sim, confirmou Jéssica. Acho que a fórmula não satisfaz completamente. Um silêncio pensativo estabeleceu-se entre eles. Jéssica sentiu seus seios começarem a vazar em resposta ao choro suave de Aileen. Um reflexo que seu corpo não conseguia controlar. Ajustou a bebê para esconder a possível mancha que se formaria no vestido. Deveria haver uma solução melhor, comentou Marcos, claramente frustrado. Já consultamos os melhores especialistas, testamos todas as fórmulas premium do mercado. Jéssica engoliu em seco, o segredo pesando cada vez mais. Havia uma solução melhor, estava literalmente vazando em seu peito naquele exato momento. Aileen intensificou o choro, claramente desconfortável. Jéssica levantou-se, balançando-a suavemente enquanto tentava conter o próprio desconforto. Preciso ir ao banheiro, disse abruptamente. Pode segurá-la 1 minuto? Transferiu a bebê para os braços de Marcos e apressou-se para o banheiro adjacente, fechando a porta com firmeza. Com mãos trêmulas, tentou absorver o leite que vazava com toalhas de papel, sabendo que era uma solução temporária e inadequada. Do outro lado da porta, o choro de Aileen intensificou-se. Jéssica sentiu seu leite descer ainda mais em resposta, numa reação física sobre a qual não tinha controle. Jéssica, chamou Marcos, batendo suavemente na porta. Está tudo bem? Aileen está muito agitada. Só 1 minuto, respondeu, desesperada para se recompor. Acho que ela está com fome, mas não quer a mamadeira, continuou ele. Tem alguma técnica especial que você usa? Jéssica fechou os olhos, encostando a testa na porta fria. A mentira estava literalmente escorrendo de seu corpo, manchando o belo vestido que Marcos comprara. Era a hora da verdade. Jéssica abriu a porta do banheiro, seu coração batendo tão forte que parecia audível. Marcos estava logo ali, balançando Aileen em vão, o desespero evidente em seu rosto quando a bebê recusava a mamadeira e intensificava o choro. Marcos, chamou ela, sua voz mal se sobrepondo aos gritos da bebê. Precisamos conversar. Ele olhou para ela, notando imediatamente a mancha úmida no tecido azul marinho que cobria seu peito. Seus olhos se arregalaram em compreensão silenciosa. Você, começou ele, sem completar a frase. Sim, confirmou Jéssica, respirando fundo. Tenho leite. Leite materno. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor, apesar do choro contínuo de Aileen. Por um momento, Jéssica viu confusão, surpresa e algo mais complexo passarem pelo rosto de Marcos. Como? Perguntou ele finalmente. Você tem um bebê? Não, respondeu ela, cruzando os braços defensivamente. Fui doadora de óvulos há 3 meses. Os hormônios da estimulação ovariana tiveram esse efeito colateral. Meu corpo produz leite, mesmo sem gravidez. Marcos processou a informação lentamente, seu olhar alternando entre o rosto de Jéssica e a mancha em seu vestido. Aileen continuava chorando, seu rostinho vermelho de esforço. Por que não me contou?
Perguntou ele sem acusação na voz, apenas perplexidade. Tive medo, admitiu Jéssica. Medo de que pensasse que eu era estranha, que me demitisse. Não é algo que se mencione numa entrevista de emprego, mesmo que para babá. Aileen soluçou violentamente, quase engasgando com o próprio choro. A expressão de Marcos mudou de confusão para determinação. Você poderia amamentá-la? Perguntou ele, sua voz baixa e hesitante. Seria isso seguro? Para Aileen, a pergunta pegou Jéssica de surpresa. Esperava acusações, demissão, constrangimento, não um pedido tão direto e pragmático. Sim, respondeu honestamente. É seguro, sou saudável, fiz todos os exames para a doação de óvulos. E leite materno é o que Aileen provavelmente precisa, considerando como reage às fórmulas. Marcos assentiu lentamente, como se tomasse a decisão mais difícil de sua vida. Então, sem mais palavras, estendeu Aileen para Jéssica. Por favor, disse simplesmente. Ajude-a. Jéssica pegou a bebê com mãos trêmulas. Aileen continuava chorando, mas o contato familiar já começava a acalmá-la. Sentando-se na poltrona, Jéssica olhou para Marcos. Você tem certeza? Perguntou. Isso é incomum. O que é incomum é ver minha filha sofrer quando existe uma solução, respondeu ele com firmeza. Se você puder ajudá-la, por favor, faça. Com um último momento de hesitação, Jéssica posicionou Aileen e abriu discretamente o vestido. A bebê, como se guiada por instinto, encontrou o seio imediatamente. O alívio nos dois rostos, da bebê e da mulher, foi instantâneo e palpável. Marcos observou a cena com uma mistura de emoções que Jéssica não conseguia identificar. Havia algo profundamente íntimo e quase sagrado naquele momento. Algo que transcendia a relação empregador-funcionária e os colocava simplesmente como dois adultos cuidando de uma criança necessitada. Funciona, murmurou ele após alguns minutos, vendo Aileen mamar tranquilamente, seus olhinhos fechados em contentamento pela primeira vez. Realmente funciona. É o que ela precisava, confirmou Jéssica, sentindo uma onda de alívio físico e emocional. Leite de verdade. Seu corpo não estava aceitando bem as fórmulas. Um silêncio confortável estabeleceu-se enquanto Aileen mamava. Jéssica manteve os olhos baixos, evitando o olhar de Marcos, ainda tentando processar a enormidade do momento e o que significaria para seu trabalho, para sua relação com Aileen e com o próprio Marcos. Por quê? Perguntou ele finalmente, sentando-se na beira da cama próxima à poltrona. Por que o quê? Por que doou óvulos? Esclareceu ele. É um processo invasivo pelo pouco que sei. Jéssica não esperava aquela pergunta. Esperava discussões práticas sobre como isso afetaria seu trabalho, não questões pessoais sobre suas motivações. Precisava do dinheiro, respondeu honestamente. Perdi meu emprego no hospital, as contas estavam acumulando, a compensação pela doação era significativa. Marcos assentiu sem julgamento em seu olhar. E agora esse efeito colateral. É desconfortável para você? Às vezes, admitiu ela. Principalmente quando não consigo esvaziar regularmente. Como tem feito nesta semana? Me ordenhando no banheiro 3 ou 4 vezes ao dia, respondeu, sentindo o rosto aquecer pela franqueza da conversa, jogando o leite fora. A expressão de Marcos se contraiu. Jogando fora? Enquanto Aileen sofria por não ter leite materno? Eu não sabia se seria apropriado oferecer, defendeu-se Jéssica. Não é algo normal. Uma babá amamentando a filha do patrão. Marcos passou a mão pelos cabelos, desalinhando o penteado perfeito. Nada em nossa situação é normal, Jéssica. Sou um pai solo tentando equilibrar uma empresa multinacional com uma recém-nascida. Você é uma enfermeira trabalhando como babá, produzindo leite sem ter tido um bebê. E Aileen é uma criança que precisava exatamente do que você podia oferecer. Ele fez uma pausa, observando a filha mamar tranquilamente. Talvez seja o destino, não acha? Jéssica não soube o que responder.
Nunca acreditara muito em destino, mas a coincidência era difícil de ignorar. Seu corpo produzia exatamente o que Aileen mais precisava, no momento exato em que suas vidas se cruzaram. E agora? Perguntou ela, finalmente encarando-o. Agora, continuamos, respondeu Marcos com surpreendente simplicidade. Se você estiver disposta, gostaria que continuasse amamentando Aileen. Obviamente, ajustarei seu salário para refletir esta expansão de responsabilidades. Não é necessário, protestou Jéssica. Já me paga generosamente. É necessário sim, insistiu ele. Está oferecendo à minha filha algo que nenhum dinheiro pode comprar. O mínimo que posso fazer é reconhecer isso adequadamente. Aileen soltou o seio, satisfeita, e Jéssica a reposicionou para arrotar. A naturalidade com que realizava estes gestos maternais, apesar de nunca ter sido mãe, surpreendia até a ela mesma. Temos que voltar para a festa, lembrou Marcos, consultando o relógio. Mas podemos dizer que Aileen está cansada e pedir ao motorista para levá-las para casa, se preferir. Jéssica considerou a oferta. A ideia de retornar ao salão, enfrentando olhares curiosos enquanto carregava o segredo recém-revelado, era intimidante. Por outro lado, fugir parecia uma admissão de vergonha, quando na verdade acabara de fazer algo bonito e natural para ajudar uma criança. Voltamos juntos, decidiu, surpreendendo a si mesma. Aileen está calma agora. Provavelmente dormirá um pouco. Marcos sorriu, parecendo genuinamente impressionado com sua determinação. Tem certeza? Tenho, confirmou ela, levantando-se com Aileen adormecida em seus braços. Não estamos fazendo nada errado. De volta ao salão, Marcos manteve-se ao lado de Jéssica, uma presença protetora, enquanto navegavam entre convidados curiosos que observavam a bebê, agora pacificamente adormecida. Milagre! Comentou Cristina Mendonça, aproximando-se. Como conseguiu acalmá-la tão rapidamente? Jéssica e Marcos trocaram um olhar cúmplice antes dele responder. Jéssica tem um dom especial com Aileen, disse simplesmente. Elas têm uma conexão única. A resposta, tecnicamente verdadeira, mas deliberadamente vaga, satisfez a anfitriã, que logo foi distraída por outros convidados. Durante o resto da noite, Jéssica percebeu uma mudança sutil na forma como Marcos interagia com ela. Havia uma nova intimidade, um respeito diferente nascido do segredo compartilhado. No carro, durante o retorno à mansão Walker, Aileen dormia profundamente no bebê conforto entre eles. O silêncio era confortável, mas carregado de perguntas não formuladas. Obrigado, disse Marcos finalmente, sua voz baixa para não acordar a filha. Não apenas por hoje, mas por tudo que tem feito desde que chegou. É o meu trabalho, respondeu Jéssica automaticamente. Não, não é, corrigiu ele gentilmente. Seu trabalho era ser babá. O que você fez hoje vai muito além disso. Você deu a Aileen algo que eu, com todos os meus recursos, não consegui proporcionar. Jéssica olhou para a bebê adormecida, sentindo uma onda de afeto que transcendia qualquer definição profissional. Em apenas uma semana, Aileen tornara-se mais que uma responsabilidade. Era quase como se fosse... Não podia pensar assim. Não podia permitir-se sentimentos maternais por uma criança que não era sua, por mais que seu corpo respondesse como se fosse. É temporário, lembrou-se em voz alta. A lactação eventualmente vai parar. Pode durar algumas semanas, talvez meses, mas não é permanente. Marcos assentiu, absorvendo a informação. Entendo, mas enquanto durar, você continuaria para Aileen? A pergunta pairou entre eles, carregada de significados, além das simples palavras. Jéssica sabia que estava adentrando um território perigoso, não apenas profissionalmente, mas emocionalmente. Já sentia uma conexão com Aileen que ultrapassava a relação babá-bebê. E havia Marcos, cuja presença ao seu lado tornava-se cada dia mais desconcertante. Sim, respondeu finalmente. Continuarei, por Aileen. Quando chegaram à mansão, Regina aguardava na porta, seu semblante severo indicando preocupação pela hora tardia.
Ao ver Aileen profundamente adormecida, sua expressão suavizou-se. Nunca a vi dormir tão tranquila, comentou, enquanto seguiam para dentro. Jéssica fez magia novamente, respondeu Marcos, trocando um olhar cúmplice com a babá. Naquela noite, após colocar Aileen no berço, Jéssica permaneceu observando-a dormir. A revelação do segredo, em vez de complicar as coisas, parecia ter simplificado tudo. Pela primeira vez em semanas, não precisaria se esconder para ordenhar-se, não precisaria sofrer o desconforto físico e emocional de descartar algo tão precioso. Uma batida suave na porta interrompeu seus pensamentos. Marcos entrou, já em roupas casuais, carregando 2 taças de vinho. Pensei que merecêssemos uma celebração, disse ele, oferecendo-lhe uma taça. Pela primeira noite de verdadeiro descanso que Aileen terá. Jéssica aceitou a bebida, mas franziu o senho. Álcool não é recomendado durante a amamentação. Marcos pareceu momentaneamente constrangido. Desculpe, não pensei nisso. Deixe-me buscar algo sem álcool para você. Tudo bem, sorriu ela, devolvendo a taça. Um pouco de suco seria ótimo. Quando ele saiu, Jéssica voltou a observar Aileen. O que estava acontecendo ali não era apenas uma solução prática para o problema da bebê. Era o início de algo novo, algo que não podia nomear, mas que sentia crescer a cada dia. Entre ela e Aileen, e talvez, de forma ainda mais complicada, entre ela e Marcos. O segredo revelado criara um novo laço entre eles. O que exatamente esse laço significava e onde os levaria era uma questão que apenas o tempo responderia. 1 mês se passou desde a revelação na mansão dos Mendonça. A rotina na casa Walker havia se transformado completamente. Aileen, antes uma bebê constantemente irritada e desconfortável, tornara-se uma criança tranquila e sorridente. Dormia melhor, ganhava peso adequadamente e, para a alegria de Marcos, começava a demonstrar sua personalidade através de sorrisos e balbucios. O segredo compartilhado entre Jéssica e Marcos criara uma intimidade silenciosa, uma cumplicidade que transcendia a relação profissional. Os horários de amamentação tornaram-se momentos sagrados na rotina da casa. Marcos, sempre que possível, fazia questão de estar presente, observando com um misto de gratidão e fascínio enquanto Jéssica alimentava sua filha. Numa tarde particularmente ensolarada, Jéssica estava na varanda com Aileen adormecida em seus braços, após mamar. O jardim exuberante da mansão estendia-se à sua frente, uma explosão de cores tropicais, contrastando com o azul perfeito da piscina. Posso me juntar a vocês? A voz de Marcos sobressaltou-a levemente. Ele parecia mais relaxado que o habitual, vestindo calça de sarja e camisa polo em vez do terno formal, provavelmente trabalhando de casa aquele dia. Claro, respondeu Jéssica, ajustando Aileen para que Marcos pudesse sentar-se na espreguiçadeira ao lado. Ela está mais gordinha, comentou ele, observando as bochechas rechonchudas da filha. A pediatra ficou impressionada com o ganho de peso no último check-up. Leite materno faz milagres, respondeu Jéssica com um sorriso discreto. E ela tem dormido muito melhor. Todos nós temos, concordou Marcos. Após uma pausa, acrescentou, inclusive você. Parece menos cansada que quando chegou. Jéssica assentiu. Era verdade. Apesar da rotina intensa de cuidados com Aileen, o desconforto físico da lactação não atendida desaparecera, e havia algo profundamente satisfatório em ver a bebê prosperar com seu leite. Marcos, começou ela hesitante, preciso conversar sobre algo importante. A expressão dele tornou-se imediatamente atenta. Algum problema? Não exatamente um problema, mas... Jéssica respirou fundo. A clínica de fertilidade entrou em contato comigo ontem. Querem que eu participe de um novo programa de doação. O pagamento seria substancial, quase o dobro da primeira vez. Marcos permaneceu em silêncio por alguns instantes, processando a informação. E você está considerando aceitar? Preciso do dinheiro, admitiu ela.
Minha irmã está com problemas financeiros e prometi ajudá-la. Além disso, ainda tenho dívidas da época em que fiquei desempregada. Entendo, disse Marcos, seu tom cuidadosamente neutro. Mas e o seu trabalho aqui? E a Eileen? A pergunta não dita pairava entre eles. E a amamentação? É por isso que precisamos conversar, continuou Jéssica. O novo tratamento hormonal provavelmente afetaria minha produção de leite. Não posso garantir que continuaria capaz de amamentar a Eileen. O silêncio que se seguiu foi pesado. Jéssica podia ver Marcos calculando opções, consequências, alternativas. O empresário estrategista emergindo momentaneamente. Quanto? Perguntou ele finalmente. Como assim? Quanto a clínica pagaria pela nova doação? Jéssica mencionou a quantia, sentindo-se desconfortável ao discutir valores tão explicitamente. Marcos assentiu lentamente. Posso cobrir isso, facilmente. Um bônus, se preferir chamá-lo assim, pela exclusividade dos seus serviços para a Eileen. Jéssica piscou surpresa. Você quer me pagar para não doar óvulos? Quero pagar pelo que você está fazendo por minha filha, corrigiu ele. O que você oferece a Eileen é inestimável, Jéssica. Vejo a diferença todos os dias. Se dinheiro é a questão, posso resolver isso sem que você precise passar por procedimentos médicos invasivos ou comprometer o bem-estar de Eileen. A proposta era tentadora e perturbadora ao mesmo tempo. Por um lado, resolveria seus problemas financeiros sem o desconforto físico e emocional de outra doação. Por outro, tornava sua relação com os Walker ainda mais complexa e indefinível. Não sei se seria apropriado, disse finalmente. O que é apropriado nessa situação? Questionou Marcos com um leve sorriso. Já estamos bem além das convenções sociais normais, não acha? Ele tinha razão, é claro. Nada em seu arranjo atual poderia ser considerado convencional. Preciso pensar, respondeu Jéssica, olhando para a Eileen que dormia pacificamente. Não é apenas sobre dinheiro. Eu sei, concordou Marcos suavemente. Leve o tempo que precisar. Só queria que soubesse que há opções. Naquele momento, Regina apareceu na varanda, sua expressão mais severa que o habitual. Sr. Walker, a senhora Nogueira está no portão, insistindo para vê-lo. E a bebê? O rosto de Marcos transformou-se instantaneamente, endurecendo em linhas de tensão. Sofia está aqui? Sem avisar? Sim, senhor. Devo mandá-la embora? Marcos passou a mão pelos cabelos, claramente perturbado. Não. Mande-a entrar. Estarei na sala em 1 minuto. Quando Regina se retirou, Jéssica olhou para Marcos confusa. Sofia, a mãe de Eileen? Sim, confirmou ele levantando-se. Não tenho ideia do que ela quer. Não mantemos contato desde a assinatura do divórcio, exceto através dos advogados. Devo levar a Eileen para o quarto? Perguntou Jéssica, incerta sobre seu papel naquele momento inesperado. Marcos hesitou, claramente dividido. Não, por favor, fique. Sofia renunciou formalmente à guarda. Se quer ver a Eileen, será nas minhas condições. E, francamente, prefiro sua presença durante esse encontro. A sinceridade daquelas palavras tocou Jéssica profundamente. Assentindo, levantou-se com Eileen ainda adormecida em seus braços, seguindo Marcos para dentro da casa. Na ampla sala de estar, uma mulher estonteante aguardava. Alta, magra, com longos cabelos castanhos e ossos faciais perfeitamente esculpidos, Sofia Nogueira parecia saída das páginas de uma revista de moda, o que, como Jéssica sabia, era literalmente o caso. Vestia um conjunto de linho branco impecável e acessórios que provavelmente custavam mais que o salário anual de Jéssica. Seus olhos escuros e calculistas avaliaram a cena imediatamente. Marcos tenso, Jéssica segurando Eileen de forma claramente não profissional. A familiaridade entre eles evidente. Marcos, cumprimentou ela, sua voz suave e controlada. Quanto tempo? Sofia, respondeu ele com educação fria. Não esperava sua visita. Claramente, retrucou ela, seu olhar fixando-se em Jéssica. Não vai me apresentar?
Marcos endireitou os ombros, uma postura que Jéssica reconheceu de suas interações profissionais. Sofia, esta é Jéssica Tavares. Jéssica Sofia Nogueira, a mãe biológica de Aylin. A escolha deliberada das palavras mãe biológica, em vez de simplesmente mãe, não passou despercebida por nenhuma das mulheres. Prazer, disse Jéssica, sentindo-se intensamente desconfortável. Sofia deu um sorriso que não atingiu seus olhos. Igualmente. Babá? Sim, respondeu Jéssica, optando pela simplicidade. Interessante, comentou Sofia, seu olhar calculista detendo-se na maneira como Jéssica segurava a Aylin. Parece que vocês desenvolveram uma relação próxima. A insinuação era clara. Jéssica sentiu o rosto aquecer, mas manteve a compostura. Jéssica tem sido fundamental para o bem-estar de Aylin, interveio Marcos. A que devemos sua visita, Sofia? Achei que Paris estava mantendo-a ocupada. Sofia desviou sua atenção de Jéssica para Marcos. Estou no Brasil para uma campanha. Pensei em ver como está minha filha. Nossa filha está muito bem, respondeu Marcos, a ênfase no nossa contrastando com seu comentário anterior. Como pode ver? Naquele momento, Aylin despertou, seus olhinhos abrindo-se lentamente. Ao notar o ambiente diferente e a estranha, começou a agitar-se, emitindo pequenos resmungos de desconforto. Posso segurá-la? Perguntou Sofia, aproximando-se. Jéssica olhou para Marcos, deixando a decisão com ele. Após um momento de hesitação, ele assentiu. Com cuidado, Jéssica transferiu Aylin para os braços da mãe biológica. O desconforto da bebê foi imediato e óbvio. Seu corpo enrijeceu e o resmungo transformou-se rapidamente em choro aberto. Sofia tentou balançá-la, mas seus movimentos eram mecânicos, desprovidos da naturalidade que vem da prática e da conexão. Ela sempre foi tão... E barulhenta? Perguntou, franzindo o senho, enquanto Aylin intensificava o choro. Na verdade, ela tem estado muito tranquila ultimamente, respondeu Marcos, observando a cena com expressão neutra. Jéssica descobriu exatamente o que ela precisava. Sofia tentou mais alguns segundos, claramente desconfortável com a bebê chorando em seus braços. Acho que ela não gosta de mim, comentou, um tom defensivo em sua voz. Ela simplesmente não te conhece, corrigiu Jéssica gentilmente. É normal com estranhos. A palavra estranhos pairou no ar, carregada de significado. Sofia ergueu o queixo, um flash de irritação cruzando seus olhos perfeitos. Bem, talvez seja melhor assim, disse, estendendo Aylin de volta para Jéssica. Claramente, vocês desenvolveram seu próprio sistema aqui. Assim que retornou aos braços de Jéssica, Aylin acalmou-se gradualmente. A transformação não passou despercebida por Sofia, que observou com uma mistura de alívio e algo que poderia ser interpretado como ciúme ou arrependimento. Você parece ter um dom com ela, comentou, seu tom agora mais sincero. Fico feliz que Marcos tenha encontrado alguém assim. Jéssica é excepcional, concordou Marcos, aproximando-se para ficar ao lado delas, uma unidade inconsciente contra a intrusa. Sofia observou os três por um momento, algo passando por seus olhos que Jéssica não conseguiu interpretar. Vim porque... Bem, para ser honesta, senti alguma culpa. Queria ver como ela estava. Talvez estabelecer algum tipo de presença na vida dela. Entendo, respondeu Marcos. E qual é sua conclusão? Sofia olhou novamente para Aylin, agora calma, nos braços de Jéssica, que ela está em boas mãos. Melhores do que estaria nas minhas, certamente. A admissão, surpreendentemente honesta, criou um momento de compreensão mútua entre os três adultos. Você sempre poderá visitá-la, ofereceu Marcos, seu tom suavizando-se, desde que avise com antecedência. Talvez, respondeu Sofia vagamente. Mas sou realista, Marcos. Nunca quis ser mãe, você sabe disso. O que aconteceu entre nós foi um acidente que acelerou um fim inevitável. Seus olhos encontraram os de Jéssica. Cuide bem dela. De ambos, na verdade. Marcos sempre precisou de alguém que o âncore. Antes que Jéssica pudesse processar completamente a implicação daquelas palavras, Sofia estava se despedindo.
elegante e distante como chegara. Marcos a acompanhou até a porta, deixando Jéssica sozinha com Aileen e pensamentos turbilhonantes. O que acabara de acontecer? Sofia simplesmente tinha lhes dado sua bênção? E para quê, exatamente? Marcos retornou à sala, parecendo simultaneamente aliviado e perturbado. Bem, isso foi inesperado. Ela parece ter aceitado bem a situação, comentou Jéssica cautelosamente. Sofia sempre foi prática, respondeu ele, sentando-se pesadamente no sofá. Acho que ela veio confirmar o que já sabia, que não tem lugar na vida de Aileen, ou na minha. Seus olhos encontraram os de Jéssica, uma intensidade neles que fez seu coração acelerar. Ao contrário de você, o verão deu lugar ao outono, e o outono ao inverno. 6 meses haviam se passado desde a chegada de Jéssica à mansão Walker, transformando-a de um ambiente tenso e desesperado em um verdadeiro lar. Aileen, agora com 8 meses, era uma bebê radiante. Engatinhava com determinação pelos cômodos, balbuciava tentativas de palavras e sorria com facilidade para qualquer pessoa, mas seu olhar mais brilhante estava sempre reservado para Jéssica e Marcos. Numa tarde de julho, enquanto acompanhava Aileen brincando no tapete da sala, Jéssica percebeu algo que vinha evitando confrontar. Sua produção de leite estava diminuindo gradualmente. Era natural, sabia disso. O efeito colateral da estimulação ovariana não duraria para sempre. Em breve, não poderia mais amamentar. Esse pensamento trazia um aperto inesperado ao peito. Não era apenas a conexão física com Aileen que lamentava perder, mas o que isso representaria para seu lugar naquela família. Sem a necessidade de seu leite, qual seria sua função? Voltaria a ser apenas a babá? Centavos pelos seus pensamentos. Jéssica sobressaltou-se. Marcos havia entrado silenciosamente na sala, observando-a com aquele olhar penetrante que parecia enxergar além de suas defesas cuidadosamente construídas. Nada importante, respondeu, ajustando Aileen em seu colo. Marcos sentou-se no sofá ao lado dela, mantendo uma proximidade que havia se tornado confortável entre eles. Você parecia a quilômetros daqui. Jéssica hesitou. Então decidiu pela honestidade. Estava pensando que meu leite está diminuindo. Logo não poderei mais amamentar Aileen. Ele assentiu lentamente, como se já tivesse percebido. A pediatra mencionou que precisaríamos começar a transição para a fórmula novamente em algum momento. Tenho medo que ela reaja mal, confessou Jéssica. Que as cólicas voltem, que ela sofra. Temos fórmulas muito melhores agora. Estou otimista. Marcos fez uma pausa, estudando o rosto de Jéssica. Mas não é só isso que a preocupa, é? Jéssica encarou suas próprias mãos, evitando o olhar perceptivo dele. Quando não puder mais amamentá-la, talvez não seja mais necessária aqui. Marcos ficou em silêncio por tanto tempo que Jéssica finalmente ergueu os olhos. A expressão dele era uma mistura de surpresa e algo mais intenso que não conseguia nomear. Você acha que é o leite que a torna importante para nós? Perguntou ele finalmente, sua voz baixa e controlada. Foi por isso que me contratou, respondeu ela com simplicidade, porque conseguia acalmar Aileen, e depois porque podia alimentá-la. No início, talvez, admitiu Marcos, mas Jéssica, ele respirou fundo, como se reunisse coragem. Há muito tempo não é apenas isso. Antes que pudesse elaborar, Regina apareceu na porta da sala. Senhor, Walker, os documentos do escritório de advocacia chegaram. Precisam de sua assinatura com urgência. Obrigado, Regina. Estarei no escritório em um momento. Quando a governanta saiu, Marcos voltou-se para Jéssica. Podemos continuar esta conversa mais tarde? É importante. Claro, respondeu ela, tentando ignorar o batimento acelerado em seu peito. Marcos levantou-se, mas antes de sair, inclinou-se e beijou o topo da cabeça de Aileen. E então, num gesto tão natural quanto inesperado, fez o mesmo com Jéssica. O toque breve de seus lábios em sua testa enviou uma onda de calor por todo o seu corpo. Hoje à noite, prometeu ele antes de sair. O resto do dia passou numa névoa de antecipação.
Jéssica cuidou de Ailin mecanicamente, sua mente repetindo aquele momento. O toque dos lábios dele em sua pele, a promessa nas palavras. Há muito tempo não é apenas isso. Após colocar Ailin para dormir, desceu para o jantar com o coração acelerado. A mesa estava posta para 2, na sala de jantar íntima, uma configuração que havia se tornado comum nas últimas semanas. Jantares tranquilos, onde Marcos e Jéssica conversavam sobre Ailin, sobre o dia, sobre livros e filmes e ideias, construindo lentamente uma intimidade que transcendia seus papéis originais. Desculpe o atraso, disse Marcos entrando na sala. Uma videoconferência com investidores. Durante o jantar, conversaram sobre assuntos leves, como se adiassem deliberadamente o tema mais importante. Foi apenas quando se transferiram para a varanda com taças de chá que Marcos retomou a conversa interrompida. Jéssica, sobre o que falávamos esta tarde? Sim, respondeu ela, o coração disparando novamente. Primeiro, quero deixar algo absolutamente claro. Seu lugar nesta casa não depende da sua capacidade de amamentar Ailin. Nunca dependeu. Jéssica sentiu um nó na garganta. Entendo. Não, acho que não entende completamente. Marcos colocou sua taça na mesa e virou-se para encará-la diretamente. Quando você chegou, estava desesperado. Ailin não parava de chorar. Não conseguia me conectar com minha própria filha. Você mudou tudo isso, não apenas com o leite, mas com sua presença, sua calma, sua forma de nos ensinar a ser uma família. A sinceridade em sua voz tocou Jéssica profundamente. Nos últimos meses, continuou ele, tenho observado você. A forma como canta para Ailin mesmo quando acha que ninguém está ouvindo. Como lê livros para ela, embora ela não entenda as palavras. Como sorri quando ela agarra seu dedo. Como me ensinou a ser pai. Ele fez uma pausa, buscando as palavras certas. E percebi algo que talvez devesse ter ficado óbvio muito antes. O quê? Perguntou Jéssica, mal conseguindo respirar. Que não quero que você seja apenas a babá de Ailin, nem mesmo apenas sua ama de leite. Quero que seja... Ele hesitou. O quê? Repetiu ela, seu coração batendo tão forte que tinha certeza que ele podia ouvir. Sua mãe, completou Marcos finalmente. Nossa parceira, minha parceira. Jéssica ficou imóvel, tentando processar o significado daquelas palavras. Sei que é inesperado, continuou ele diante de seu silêncio. Provavelmente inapropriado, considerando como começamos. Mas Jéssica, o que construímos aqui é uma família. Não consigo mais imaginar nossa vida sem você. Marcos, eu... Jéssica sentiu lágrimas formando-se, uma mistura de emoções que mal conseguia identificar. Sou sua funcionária. Há uma dinâmica de poder aqui que... Tem razão, interrompeu ele. É por isso que trouxe isto. De seu bolso, retirou um envelope e o entregou a ela. Jéssica o abriu com dedos trêmulos. Dentro havia documentos legais. Um contrato, percebeu ao examinar melhor. O que é isso? Perguntou confusa. Transferência de propriedade, explicou ele. De uma casa no Jardim Europa, a 10 minutos daqui. Está no seu nome. Jéssica olhou para ele atônita. Não entendo. Se a diferença de poder financeiro entre nós é um obstáculo, quero equilibrá-lo. Esta casa é sua, independentemente de qualquer coisa. Dá a você segurança financeira e independência. Se decidir que não quer, este arranjo comigo e Ailin terá um lugar para ir, um patrimônio substancial. Marcos, não posso aceitar uma casa. Pode e deve, insistiu ele gentilmente. É menos do que você merece pelo que fez por Ailin, por nós. Considere um agradecimento, se preferir. Jéssica olhou novamente para os documentos, tentando assimilar a magnitude do gesto. Isso é loucura, murmurou. Talvez, concordou ele com um leve sorriso, mas não mais louco que uma faxineira com leite no peito salvando a filha de um milionário desesperado. A observação arrancou uma risada surpresa de Jéssica, quebrando a tensão. Marcos aproveitou o momento para cobrir suas mãos com as dele. Não estou pedindo uma resposta imediata, disse. Apenas pense sobre isso,
sobre nós, sobre o que podemos ser juntos. Naquele momento, o monitor do bebê em cima da mesa emitiu o som familiar de Aileen acordando. Jéssica levantou-se automaticamente. "Vou com você", disse Marcos, levantando-se também. Juntos, subiram até o quarto de Aileen. A bebê estava sentada no berço, sorrindo ao vê-los entrar. "Mamá!", exclamou ela claramente, estendendo os braços para Jéssica. O mundo pareceu parar. Era a primeira palavra real de Aileen, e havia escolhido chamar Jéssica de mamãe. Jéssica olhou para Marcos, chocada e emocionada. Ele sorria, os olhos brilhando com lágrimas contidas. "Parece que ela já decidiu", comentou suavemente. Com mãos trêmulas, Jéssica pegou Aileen no colo, abraçando-a contra o peito. A bebê repetiu "mamá", tocando seu rosto com mãozinhas curiosas. "Sim, meu amor", respondeu Jéssica, as lágrimas finalmente transbordando. "Mamãe está aqui." Marcos aproximou-se, envolvendo as duas num abraço protetor. Por um momento, ficaram assim, unidos, a família que haviam se tornado contra todas as probabilidades. "Ainda não respondeu minha proposta", lembrou Marcos suavemente. Jéssica olhou para Aileen, segura e feliz em seus braços, e depois para Marcos, cujos olhos transmitiam tudo o que precisava saber sobre seus sentimentos. "Sim", respondeu simplesmente, "a todas as partes dela." O sorriso que iluminou o rosto de Marcos poderia ter ofuscado o sol. Inclinando-se, ele beijou-a gentilmente nos lábios. Seu primeiro beijo de verdade, selando uma promessa que começara no momento em que ela dissera "Ahlan wa sahlan" a um estranho. 6 meses depois, numa cerimônia íntima no jardim da mansão, Jéssica Tavares tornou-se oficialmente Jessica Walker. Aileen, agora com quase 15 meses, serviu como dama de honra improvisada, carregada por Regina, que chorava discretamente. Os papéis de adoção haviam sido finalizados uma semana antes. Sofia assinara sem hesitação, reconhecendo o que todos já sabiam, que Jéssica era, em todos os sentidos que importavam, a verdadeira mãe de Aileen. Na nova ala construída especialmente para ela, a irmã de Jéssica e outros familiares celebravam a união. Com o dinheiro da casa que Marcos lhe dera e que ela insistira em vender, preferindo investir o valor, Jéssica havia ajudado a irmã a quitar suas dívidas e voltar a estudar. Em seu discurso, Marcos olhou para a esposa e a filha com adoração indisfarçada. "As pessoas perguntam como nos conhecemos", disse ele aos convidados. "Conto a eles que, quando todos discutiam na recepção, a faxineira viu o milionário e o cumprimentou com o coração." Jéssica sorriu, ajustando Aileen em seus braços. A produção de leite havia cessado meses atrás, mas o vínculo que criara permanecia inabalável. Um laço de amor que transcendia biologia, circunstâncias ou convenções sociais. "Da próxima vez", sussurrou Marcos em seu ouvido, "faremos do jeito tradicional, um bebê que você possa carregar do início." Jéssica beijou-o suavemente, seu coração transbordando de felicidade. "Mal posso esperar." E assim, o que começara como um encontro casual entre um pai desesperado e uma mulher precisando de emprego, transformara-se na mais improvável e perfeita das famílias, provando que, às vezes, o destino trabalha de formas misteriosas, unindo corações através do mais inesperado dos laços.